E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com quantos anos, com qual idade tá liberado porque meu filho. Brasil. Num país onde pessoas idolatram músicas de baixa qualidade, ladrões são inocentados. A inveja predomina junto com a ganância e... Um vídeo veiculado na internet com 2 adolescentes fazendo em sala de aula de uma... Sim, é exatamente isso que você está vendo. Mas, antes de começarmos, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha da escola? Acredito eu que seja um local onde você se matricula para estudar, fazer amizades e evoluir como pessoa e adquirir experiências cruciais para o desenvolvimento de uma pessoa. Então, meu amigo, o negócio é muito mais embaixo. Para quem não tá entendendo nada, esse menino de nome Carlos, muito conhecido como Carlinhos, de 13 anos de idade, sofria frequentemente em uma escola em que estudava. Nos últimos meses, a vida do menino veio mudando bastante. Ele saiu de um colégio e estava estudando na escola estadual Júlio Pardo Couto, em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo o garoto, ele achou a escola muito diferente da outra em que estudava anteriormente. E o motivo era devido à violência que acontecia no local. Um tempo depois, ele viu contar a seus pais que frequentemente sentia dores nas costas e dificuldade de respirar por conta que 2 meninos haviam pulado em cima das costas do garoto. Quando eu respiro, E tu nem tava brincando com ele? O jovem foi levado ao médico para ver o que poderia ter sido a causa dessas dores, mas o mesmo não foi diagnosticado com nada. Apenas recebeu uma injeção e foi liberado. Meu filho era um garoto muito doce. A vida dele era jogar no computador. Não saía para a rua, ficava só jogando. Diz Michele de Lima Teixeira, mãe de Carlinhos. Um outro vídeo flagra o garoto recebendo um mata-leão, sendo empurrado e logo após sair do banheiro. As agressões só aumentaram e o menino relatava ainda mais dores na coluna e problemas na respiração. Carlinhos foi finalmente internado na UTI da Santa Casa de Santos. 2 dias depois de ser internado, ele teve 3 paradas cardíacas e veio a óbito. E o que mais me intriga nesse caso é pelo fato de ninguém se responsabilizar por isso. Nem a escola ou até mesmo os próprios agressores se conscientizaram pelo que aconteceu. Além da incompetência médica que, dito pela mãe, não dava a devida assistência ao garoto. 6 dias eu fui no médico com meu filho. 6 dias. Meu filho com a coluna deformada, ninguém tomou atitude em nada. Olhava pra cara do meu filho e ninguém socorreu meu filho. E segundo a polícia, todos os valentões são de menor, então eles não podem receber pena. Teve até um cara que comentou o seguinte: é aquela famosa frase, adolescente que pratica crime de adulto tem que sofrer pena de adulto. Eu fico um pouco chateado porque nós vivemos em um país onde quem é honesto, faz as coisas certas e não machuca e até mesmo não prejudica ninguém, acaba sofrendo. Pois a mãe do garoto, mesmo após esse caso se repercutir e virar notícia, ninguém quis ajudar ela ou muito menos dar o devido apoio emocional. Não só para ela, mas também para a família que provavelmente deve estar passando por isso. Até os próprios responsáveis pelo caso receberam apoio, mas a família não. Além da família receber frequentes ameaças dos supostos assassinos. E segundo o pai, a direção da escola até mentiu quando relatou uma das agressões. A subdiretora, na hora que abriu o portão, falou que meu filho caiu da escada. Só que meu filho falou na frente dela e desmentiu que ele foi agredido por 3 garotos na escola. Enfim, depois a mãe do garoto fez um vídeo no Instagram falando um pouco mais sobre. Se quiser ajudar ela com alguma coisa, eu vou deixar o link oficial do Instagram dela aqui na descrição, junto com a vaquinha do Carlinhos. Meus pêsames aos pais da família de Carlinhos e que descanse em paz. Bom, acredito eu que carros são um dos automóveis de grande importância, principalmente quando a pessoa prefere andar em particular, ao invés de entrar num ônibus lotado, cheio de pessoas e ficar num local apertado e desconfortante.
Porém, comprar um carro no Brasil é um custo muito alto e não vale a pena investir tanto para ficar com a carteira apertada depois. Agora, imagine que você é convidado a uma brincadeira para concorrer esse mesmo carro e de graça. Então, esse cara aqui de nome Flávio Ramos, também conhecido como Sheik, ou Mr. Beast brasileiro, como muitos chamam, resolveu fazer um desafio. Ele comprou um carro avaliado em R$44 mil e disse que iria fazer uma brincadeira muito parecida com aquelas que o Mr. Beast faz. E segundo o próprio, quem tirasse a mão por último, levaria o carro. O evento foi programado para sair por volta dos meio-dia. E, aparentemente, ele queria que isso acabasse rápido, porque, primeiro, nas regras você não tinha direito nem mesmo às necessidades básicas e não podia trocar de mão. E a desorganização foi tamanha porque ele nem mesmo conhecia os participantes e os escolheu a dedo na hora, num limite máximo de 20 pessoas. E com o jeito que o brasileiro é, seria muito provável que quem não participasse ficaria com raiva de quem estava concorrendo ao carro e faria o possível para que a pessoa não conseguisse o que ela não teve nem a chance de conseguir. Dito e feito, quando dado o horário, as pessoas escolhidas ficaram em seus respectivos lugares e as pessoas que não puderam participar ficaram tumultuando em volta. Não durou muito para que as pessoas que não participaram do evento começarem a avacalhar com o carro. A polícia foi acionada e precisou usar balas de borracha para dispersar a multidão. Acredito eu que o cara que organizou o evento não organizou direito, mas uma grande parcela da culpa disso é a falta de educação do brasileiro médio. Porque é muito provável que, se as pessoas se respeitassem pelo menos, o carro não teria sido quebrado do jeito que foi e talvez nem geraria a repercussão que gerou. Inclusive, teve um cara que até pegou um pedaço de pau para surretear ainda mais o carro, cara, pulando em cima. Isso seria muito provável que não ocorreria em um país de primeiro mundo, onde as pessoas entendem os limites e agem com raciocínio e o mínimo de inteligência. Mas aí você se pergunta, mas isso não pode ser justo. Essas pessoas não têm condição de adquirir conhecimento porque elas não possuem acesso à internet e nem mesmo condições de poder financiar um celular, computador ou até mesmo um livro. Mas é aí que você se engana. Teve gente até fazendo live disso aqui ao vivo. Alguns até provavelmente com um iPhone na mão que custa um olho da cara. E a inveja é tão absurda que as pessoas que não tiveram a oportunidade de tentar levar o carro começaram a querer tacar ele no mar. E é notável que, mesmo em meio a essa situação caótica e desastrosa, tinham até mesmo pessoas se divertindo e gravando com o próprio celular. E os participantes que estavam desde o início com honestidade não queriam tirar a mão de jeito nenhum, mesmo com as outras pessoas jogando coisa neles. Eu acho que eles pensaram que se sobrasse alguma coisa, daria pra vender os restos dessa lataria toda aí. No final disso tudo, quem acabou sobrando foi o Sheik, que acabou recebendo uma multa de R$50 mil. É muito comum em pequenos municípios e até mesmo em outros lugares fora do Brasil ter alguma comemoração em alguma data específica do ano ou em alguma época específica, principalmente aqui no Brasil. Um dos casos mais conhecidos é esse que aconteceu em São Mateus do Maranhão, onde um bolo de 62 metros foi devorado em questão de segundos pela população e que inclusive acabou repercutindo muito nas redes sociais por conta da bagunça. O objetivo da prefeitura era o de celebrar o aniversário de 62 anos do município, na terça-feira, dia 26. Um vídeo que circula nas redes sociais, porém, mostra uma confusão na distribuição dos alimentos à população. No vídeo, os populares correm e tentam obter pedaços de bolo de todas as formas possíveis. A Prefeitura de São Mateus do Maranhão não se pronunciou sobre as cenas registradas na ocasião. Na comemoração, é possível perceber a desordem e a falta de educação das pessoas, tendo em vista que várias pessoas, ao invés de comemorar o seu maravilhoso pedaço de bolo, preferiram tacar umas nas outras. Já em outro caso um pouco diferente desse, aconteceu em Imperatriz, no Maranhão. Mas ao invés do bolo ser grande, igual aos outros, dessa vez o prefeito queria que o bolo fosse extremamente menor e que apenas algumas pessoas escolhidas poderiam degustar do mesmo. Não obstante a isso, algumas pessoas ficaram revoltadas por conta do minimalismo do bolo, que por sinal não daria para todo mundo. É a falta de vergonha, é a primeira vez
Primeiro ano do prefeito, o prefeito farra sem vergonha, um bolo de 100 centímetros, porque a gente acordou às 6 horas da manhã pra vir pra cá, ficar no sol quente, isso aqui é sol quente, isso aqui. Aí não tem, isso é feio demais, quebrou a tradição. Segundo a moça entrevistada na reportagem, elas acordaram cedo para pegar uma fila grande apenas para poder comer bolo. Bolo esse que a prefeitura fez em comemoração ao aniversário da cidade. Mas o que mais me surpreende é a disponibilidade que ela tem para acordar cedo, segundo ela, por baixo de um sol quente, apenas para comer bolo. E agora eu que me pergunto, por que ela simplesmente não foi na padaria e comprou um igual? Essa outra reclamou do tamanho do bolo, mas calma aí, olha o tamanho dessa bacia, cara. Cabe o bolo aí dentro. Na minha opinião, sobre esses casos, é que as pessoas elas não vão para comemorar ou algo assim. E sim, para ser a pessoa mais gananciosa possível, levando o máximo de bolo possível. E pra você que ainda duvida do que eu tô falando, tem um vídeo no YouTube que completa ainda mais isso, que é basicamente sobre como funciona a educação em cada país. E no começo mostra em Toronto, no Canadá, e logo de cara você já percebe a diferença absurda da calmaria das pessoas em relação às do Brasil. E a educação também, né? As pessoas até conversaram entre si no meio do vídeo, mas enfim. Já na Indonésia, o mais notável por sua vez é a organização. Você percebe que eles arrumam tudo para que ninguém fique sem o seu pedaço de bolo, podendo até comemorar sem o desespero de ficar sem um pedaço, sem nenhuma pessoa empurrando a outra. Até mesmo no México a diferença de educação é gritante. Você percebe que não precisa de nenhuma barreira para segurar as pessoas, porque elas são educadas. Elas entendem o significado da palavra limite. Porém, chega o Brasil. E de música clássica, o vídeo corta para um metal e as pessoas começam a lutar pelo seu delicioso pedaço de bolo. Então, pessoal, o que vocês acham disso? Caso tenha alguma visão diferente aqui, deixe nos comentários. Aqui quem vos fala é o Arte e te espero no próximo vídeo.